Acertar aqui. Eu quero falar que Deus deseja ser conhecido nesse mundo. Essa é a fala de hoje. Deus deseja ser conhecido neste mundo. Para muitos essa colocação é estranha. Pois a mente dele não foi educada para a percepção de Deus. Então falar em Deus para ele é coisa estranha. É falar em mito. Deus é mito. Ele ignora o que é que está por trás da vida dele. Ele talvez não saiba que o homem é produto do ambiente onde vive. O homem é produto do contexto. E ele foi educado desde criança num contexto puramente materialista. Talvez não tenha consciência que ele é dirigido por certas leis que configuram o materialismo como a sua visão de mundo. Ele não tem noção da visão de mundo na qual ele foi criada e vive nessas águas, achando que o mundo é desse jeito, conforme ele foi educado pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus parentes e o contexto onde ele viveu. É o contexto puramente materialista. Que tem uma lei por trás, mas que ele ignora. Que é o evolucionismo. Uma lei meramente intelectual. E o intelecto faz o quê? Conduz a mente do homem. E esse evolucionismo conduz o homem só à visão da matéria. Então, ele vai viver a vida toda na visão dos projetos da matéria. Então, quando você fala em Deus, ele fala, isso é mito. Porque ele não viu, ele não considerou um outro contexto, uma outra realidade. A realidade que o homem tem espírito. É aí que está o X. Ele só considera a vida materialista. Mas, se nós formos aquele que foi o maior homem da história, Jesus Cristo, e tivermos uma conversa com ele, passando o tempo com as suas palavras, nós iremos adquirir uma outra visão. A visão na qual Deus quer se fazer conhecido em nossa vida. E numa intimidade tal que Deus quer viver dentro de você. O quê? Deus quer viver dentro de você. Oba, agora você põe num patamar difícil. Eu pensava quando eu era mais jovem, como Deus pode viver dentro de mim?
Devido ao meu contexto religioso. Porque punha Deus como tão puro e eu tão pecador. Como é que eu posso ter acesso a Ele? Me punha lá embaixo. É isso que fez a religião. Na minha época, para os meus pais, meus avós, Deus é santíssimo, você é pecador, você é lá embaixo. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. O quê? Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você tem tudo dele. E se passarmos uma conversinha com Jesus Cristo, a gente vai ver que ele coloca umas coisas diferentes. Ele fala, o Pai vive em mim. Eu e o Pai somos um. Que conversa é essa, Jesus Cristo? Você e o Pai são um. Duas pessoas numa só, como pode ser isso? Quando nós passamos mais algum tempo com a Escritura Sagrada, que é a Palavra de Deus, nós vamos ver um outro camarada. Ele diz, eu já não mais vivo, mas Cristo vive em mim. O quê? Ele é dois. Paulo, ele falou, eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. E sem dúvida alguma, essa sentença de Paulo vai servir padrão para você e para mim. Referências para nós. Nós também podemos chegar nesse modelo. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. E Cristo ainda falou mais. É só passar algum tempinho com Cristo, lendo as Escrituras Sagradas, que nós vamos aprender muitas coisas. Cristo e Deus. Muitas coisas. Vai ter que passar um tempinho com Deus. Aí nós vamos ver que Deus quer viver dentro de nós. Aí vamos entender uma outra passagem que diz, Emanuel, Deus convosco. Emanuel, Deus conosco. Olha, Deus conosco. Como pode? Então a gente começa a combinar. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo falou, quem tem a mim tem o Pai. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo dentro de mim, o Pai está em mim. Então eu tenho Cristo e o Pai dentro de mim. Olha que maravilha. Deus quer se manifestar através de você, através de mim. Através de nós. Pois fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí nos tornaremos o quê? Carta viva. O quê? Carta viva. Escritura viva. A palavra de Deus viva. A palavra de Deus vivente. Deus dentro de nós. Que coisa bonita. Então, como Deus vem habitar dentro de mim? Por uma semente. Pelo DNA. Hoje em dia é DNA, né? Porque DNA tem a vida. Tira uma parte do nosso corpo e tira o DNA. E ali, no DNA, está a nossa vida. A palavra de Deus é como o DNA. É como a semente. Ela tem a vida de Deus dentro dela. E quanto mais nós nos enchermos da palavra de Deus, mais a gente vai se enchendo do DNA de Deus. Mas vamos carregando Deus conosco. Por isso que Jesus disse para os discípulos, vocês já estão limpos. Vocês já estão limpos, porque vocês ouviram a palavra. Olha, quanto mais ouvimos a palavra, mais limpos nós ficamos. Nos limpa. A tal ponto que vamos chegar na estatura de Cristo. O quê? É isso que Paulo fala. Que a nossa meta é chegar na estatura de Cristo.
E como vamos chegar nessa estatura? Ouvindo a palavra de Deus. Mais ouvirmos a palavra de Deus, mais nós vamos crescer na fé, no conhecimento, mais vamos trazer Deus conosco. E trazendo Deus conosco, nós vamos passar esse Deus para o mundo. E é esse o plano dele. Deus quer se fazer conhecido pela pregação do Evangelho. Pois a palavra é mesmo que Cristo, pois Cristo é chamado o Verbo divino. Se a palavra está em mim, Cristo está em mim, Deus está em mim. Deus em mim. E se nos enchermos tanto da palavra, nós vamos chegar na plataforma de Paulo. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Que bênção! Deus se manifestando através de mim, através de você, pelo conhecimento da palavra. Então o que temos que fazer? Aquele recado de Jesus. Vá, pregue para o mundo. Pregue para todos os povos, pregue para toda raça, toda língua. E quando vocês pregarem a toda nação, tribo, língua, raças e povos, virá o fim. Quer dizer, ele vai vir pela segunda vez com grande glória, com alaridos, com arcanjos, com trombeta, e todo olho o verá. Esse é o recado de Jesus Cristo. E olhe para o nosso mundo nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Vocês vivem nos dias privilegiados, onde tem esses pequenos aparelhos de mídia que você, da sua casa, pode divulgar o Evangelho e você não sabe aonde vai cair. Porque atinge tudo. Que nem esse periscópio aqui é um exemplo, ele atinge o mundo todo. Alguém na África pode me ouvir. Eu tenho pessoas que me ouvem lá em Portugal. Já peguei gente me ouvindo na Rússia. É fantástico. A gente está o quê? Pregando o Evangelho. Levando Jesus Cristo para as pessoas. E se milhões de cristãos fizerem isso, levarem a palavra, aquela palavra simples que Jesus disse, você não precisa ser um doutor. O reino de Deus é chegado. O quê? O reino de Deus é chegado. O quê? Se não viu direito. O reino de Deus é chegado. Essa é a pregação básica de Jesus Cristo, que Ele quer que nós enviemos para os 4 cantos da terra. E era desejo dele divulgar para o Estado de Israel, para todas as cidades de Israel. Ele sabia que o tempo dele era curto. Então ele não queria se deter muito tempo numa cidade, mas espalhar que o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. O que quer dizer o reino de Deus é chegado? Quer dizer que o reino de Deus está mergulhado aqui agora em nosso meio. O quê? O reino de Deus está mergulhado aqui em nosso meio. Ele é chegado. O quê? É verdade. Mas só os espirituais o veem. O homem materialista, ele não vê. Por isso que Paulo vai falar que para o homem natural, esta palavra de Deus soa como loucura. É loucura. Você falar de Deus, reino de Deus, para um materialista é loucura. Ele não tem espírito para receber, pois Deus é espírito. E para você conhecer a Deus, você tem que ser espiritual. Se você não for espiritual, você não conhece a Deus. Por isso que Jesus falou, a minha palavra é espírito e vida. Olha, a minha palavra é o quê? Espírito e vida. Se você receber a palavra de Jesus Cristo, você vai se tornar espírito. O quê? É verdade. É assim que você vai se tornar espírito. Recebendo a palavra de Jesus Cristo, que é espírito e vida, você vai se tornar espiritual, que é a mesma natureza que Deus, pois Deus é espiritual. E somente os espirituais podem ver Deus. Então Jesus diz da necessidade de se pregar este evangelho para tornar o mundo espiritual. E Deus falou, eu quero
encher essa terra da pregação do Evangelho, assim como o oceano está cheio de água. Esse é o projeto de Deus, encher essa terra da pregação, para que todos se tornem espirituais e possam desfrutar da presença de Deus aqui na terra. Deus quer se fazer presente, se fazer conhecido. Deus quer viver em você, Deus quer viver em mim, Deus quer manifestar-se através da carne, e a carne sou eu e você. Nós somos a carne que vamos manifestar a Deus neste mundo. Deus se faz carne agora através de você e de mim. Quando nos tornarmos espirituais, quando nos tornarmos cheios da palavra de Jesus Cristo, aí seremos cheios da presença de Deus em nossa vida. E quando a presença de Deus está em nossa vida, temos poder. Somos ungidos, pois Jesus é o ungido. Jesus é o ungido. E nós, com Jesus dentro de nós, somos ungidos. E diz as Escrituras que a unção faz o quê? Vocês lembram? A unção quebra o jugo. Quebra o jugo. O jugo da doença, o jugo da pobreza, o jugo da miséria. A unção quebra o jugo. Por isso que Jesus diz, você tem autoridade. Você tem autoridade. Qual a causa da sua autoridade? O homem espiritual que está dentro de você. O homem espiritual que está dentro de você é a causa da sua autoridade. Por isso que com esse homem espiritual, que Paulo diz, eu não vivo, mas Cristo vive em mim, com esse Cristo vivo, você é ungido. E a unção quebra o quê? O jugo. Quem põe jugo no homem é Satanás. Por isso que a grande batalha espiritual, ele não quer que o homem dedique-se tempo à palavra de Deus. Ele não quer que o homem se torne espiritual. Pois no momento que o homem dedicar tempo à palavra de Deus, ele vai se tornar espiritual e vai desenvolver esse homem espiritual que Jesus Cristo chamou de a nova criatura. A nova criatura. Ele falou isso para Nicodemos. Nicodemos, você é um religioso, tradicionalista, um sinagogueiro. Por esse caminho, Nicodemos, embora você seja um diretor, você não vai entrar no reino de Deus. O quê? O que, Jesus? Não, você não vai entrar no reino de Deus, não. Não é pela tradição do seu povo, não é pelo seu conhecimento intelectual que você vai entrar no reino de Deus. O que é que eu faço? Nicodemo, você tem que nascer de novo. Como? Eu sou um velho, barba branca, eu vou entrar no ventre da minha mãe? Não, Nicodemo. Você vai nascer da água e do Espírito, da palavra que limpa o homem e das revelações do Espírito Santo. Aí você vai produzir o homem espiritual, porque a palavra de Deus é Espírito e vida. E você vai ser um ungido e você vai quebrar o jugo de Satanás. Jesus disse, eu te dou autoridade sobre toda a força do mal. E dano nenhum vai te fazer. Você vai pisar serpente, você vai pisar escorpiões. Oh, que legal! Eu tenho autoridade, Jesus deu. Passarão o céu e a terra. As minhas palavras não passarão. Nossa! As minhas palavras não passarão. Você tem autoridade. E se você for no Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 5, versículo 10, lá diz que você é sacerdote do Altíssimo. O quê? Você que está me ouvindo, você é sacerdote. Vai lá. No versículo 9 diz que Jesus comprou você com o sangue dele e colocou você no reino de Deus. Oh, que beleza! Ele comprou você para Deus e colocou você no reino de Deus. Você entrou no reino de Deus não porque você é bonzinho, porque você dá dízimo, porque você faz muita oferta, porque você ajuda muitos outros. Não, você entrou no reino de Deus porque Jesus Cristo te colocou, te comprou para Deus.
O mérito todo é de Jesus. É por isso que quando chegarmos na eternidade, nós vamos tirar nossa coroa de reis e sacerdotes, vamos depor nos pés de Cristo. A tu, Cristo, é toda a glória. Pois tu me compraste para o reino de Deus e para o nosso Deus. Magnífico, né? Nós temos autoridade e Deus quer se manifestar através de nós. Por isso que fomos feitos à imagem e semelhança dele. E só vamos ter eficiência quando passarmos tempo com Deus, tempo com a palavra, até que Jesus se manifeste dentro de nós. E vamos chegar à estatura que Paulo chegou. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a medida do cristão real. Fora dessa medida, nós vamos nos tornar religiosos. E o religioso não vai para o céu. O religioso não vai para o céu. Lembra a parábola da Virgem? São dois tipos. Um tem o Espírito Santo, tem o óleo. Esse vai encontrar os portais abertos da eternidade. E quando soar a voz, o noivo chegou, a candeia dele está brilhando. O outro religioso, a candeia dele não brilha mais, porque brilhava com a luz intelectual do conhecimento dos dogmas, das doutrinas, dos homens, dos teólogos. Essa aí não serve para nada. Quando o grito soar, o noivo é chegado, a candeia apaga. Eles não têm luz. Estão caminhando, cantando glória, glória, aleluia, mas a luz dele é luz estranha, porque é iluminada por fogo estranho. Hoje aprendemos bastante, né? Deus quer se manifestar através de nós. Deus quer habitar dentro de nós, através do seu DNA. E o seu DNA é a palavra, é o Evangelho. Vamos passar tempo com o DNA de Deus, até que Cristo seja gestado em nós, até que possamos dizer como Paulo, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Agora, na qualidade de sacerdotes que são, vamos ao poder que Jesus nos deu. Temos que ter fé. Se nós não acreditarmos na palavra de Deus, nós estamos dizendo para Deus, eu não tenho fé. E quando a gente não tem fé, a nossa oração é água com açúcar, não vale nada. Pois Deus não reservou bênção para a incredulidade. Deus deu todas as suas bênçãos para a fé. Então, e fé é coisa simples. É acreditar na palavra de Deus. Passará o céu e a terra. As minhas palavras não passarão. Deus quer se manifestar hoje, através de você, através de mim. Valeu, né? Através de nós. Senhor, em nome de Jesus Cristo, agora nós quebramos toda a força de morte, de enfermidade, de espírito de doença, da cabeça à planta dos nossos pés. Vocês saiam dos nossos